Primeira prova do ano, né? Uma prova que é para cargo de administrador, que é a minha formação. Não é uma coisa que eu busco, não é uma coisa que eu estou estudando, mas eu vou conversar com vocês aí sobre algumas dicas, né? Que eu tenho feito, que tem dado certo nas minhas aprovações. Acredito que eu tenha conseguido sim ser aprovada nessa prova. Mas talvez não o suficiente para ser chamada, tá, gente? Então, por quê? Porque não é algo que eu tô estudando. Então, hoje eu vou conversar sobre algumas coisas que eu fiz e que fizeram toda a diferença nas minhas primeiras aprovações, nas primeiras provas que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, e eu sou muito crítica com isso, eu acordo super cedo no dia da prova. Então, umas 6 horas eu já tô acordando, se a prova é às 9, dependendo do local, eu acordo até mais cedo. Mas se for em Porto Alegre, eu acordo, eu tomo meu café super tranquila e eu chego geralmente 1h15 antes da prova. Eu sempre vou bem cedo. Por quê? Como eu moro numa região metropolitana, pode dar algum acidente, pode dar, eu já vi muito candidato perder prova por causa disso. Então, assim, eu sempre vou muito cedo, eu acordo muito cedo, isso já me tira um peso das costas. A segunda coisa que eu faço, eu entro na sala aí no máximo a meia hora antes. Eu não entro muito antes, porque vai trabalhando, tu vai ficando ansiosa, tá calor, às vezes a sala tá numa condição não tão boa. Então, às vezes é melhor tu ficar um pouquinho mais na rua do que ficar, né, dentro de uma sala. A não ser que você saiba que a banca, ela não escolhe cadeira, tá? Por exemplo, algumas bancas escolhem o local da prova e outros não. Por exemplo, a CESP tem um local específico. Então, não vai adiantar, né, você ir, né, muito antes da prova, porque você já vai ter um local para estudar, para sentar. Agora, se a banca, de fato, não você escolhe o lugar que senta, daí eu geralmente já entro um pouquinho mais cedo, porque eu vou sentar bem à frente. Porque se eu ficar muito atrás, você vê muita gente caminhando, indo no banheiro, então na frente fica só eu e o quadro. Geralmente eu fico na esquerda, na primeira coluna, porque daí eu não fico o movimento da porta também. Outra coisa que eu faço também, eu sempre vou no banheiro antes, né, dou uma passada de água no rosto, né, então eu pego uma meia hora antes, uns 40 minutos eu vou no banheiro, se tiver que ir eu vou antes, pra tentar quantidade menor no banheiro, porque geralmente quando eu vou no banheiro eu volto e erro alguma coisa, eu fico pensando no banheiro e erro alguma coisa na prova. Assim que eu recebo a prova, né, por exemplo, essa aqui é uma prova, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada geral na prova e eu enlaço tudo que tiver aqui, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Não sei se dá pra ver. Estão vendo aqui, exceto, deixa eu ver, exceto, incorreta, somente, deixa eu ver o que tem aqui pra mostrar pra vocês. Se tem mais alguma coisa aqui. Enfim, tudo que tiver isso, exceto, incorreta, somente, apenas, ó, essa aqui, ó, incorreta. A primeira coisa que eu faço na prova, ó, deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês aqui. Eu enlaço isso aqui, porque eu já perdi questões por isso, tá? Então, sempre eu faço isso. A outra coisa que eu faço na prova, eu só passo pra grade quando eu já tô com a prova completa. E eu vou na Polícia Civil de Santa Catarina, fiquei em dúvida em 2 questões. Fiquei sem passar pra grade, no final quase estourou o tempo. Eu marquei na prova e esqueci de passar pra grade. Tipo, eu tava passando, como eram muitas questões, era 110. E eu fiquei em dúvida em 2, 3. E depois, quando terminei, esqueci, enfim, nem chutei a questão. Então, eu só passo pra grade depois do tempo que, de fato, né, eu já terminei toda a prova. Eu sempre tento levar também a prova para algum possível recurso. Eu já entrei em cargos com recurso, tá? Então, algumas bancas disponibilizam, outras não. Então, se a banca não disponibiliza, eu fico o tempo de prova. Assim que eu saio da prova, eu já começo a olhar as leis. Então, por exemplo, aqui pediu 8080, que é da SUS, né? Eu saí da prova, eu já abri a lei e já vi a questão para ver se eu tinha acertado ou errado. Por quê? Isso me ajuda a fixar o conteúdo e a gente já tá na euforia da prova e aquela questão tende a você não errar mais. Então é mais ou menos essas dicas que eu dou pra vocês. Boas provas!